Olá pessoal, estamos começando aí esse segundo bloco do Inoblog de janeiro de 2020, que maravilha, hein? Temos um ano todo pela frente, com certeza esse ano será sensacional para todos nós. Bom, no primeiro bloco nós falamos muito sobre o pilar pessoas, da importância e do foco na gestão de pessoas e o quanto isso impacta positivamente no nosso mundo, no nosso segmento, no mundo empresarial. Nesse bloco aqui, a gente vai falar especificamente do nosso mercado de cobrança. Como vocês já sabem, já assistiram o primeiro bloco, estamos aqui com o Gustavo Antunes, CEO da Liderança Cobranças, com o Rogério Rino, CEO da Winover. E a gente quer agora entrar mais a fundo e cutucar algumas feridas do nosso segmento, do segmento de cobrança. Gustavo, a gente tem duas questões aqui que eu vou transformar em uma, mas eu acho que é importante a gente olhar para elas. Como aprimorar o segmento de cobrança? E o que falta para elevarmos o patamar de atuação do nosso setor? Eu acho que assim, é até importante para você, contratante do segmento de cobrança, ouvir o que vai ser dito aqui, porque isso tem a ver diretamente nos pontos e elementos principais que compõem a construção de uma parceria sólida, de uma parceria de longo prazo. E isso passa por uma visão muito profissional e muito executiva do seu parceiro de cobrança, do seu prestador. E na tua visão aí, hein, Gustavo, como é que você acha que a gente consegue elevar aí o patamar de atuação no segmento de cobrança? O que você acha que falta para a gente aprimorar o setor? Eu vou talvez mencionar alguns temas, né, e como você falou, são algumas feridas, né, que talvez não sejamos nem nós que conseguiremos tratá-las, né? Verdade. E eu me sinto bem pequeno mesmo, bastante pequeno para falar sobre, por mais que eu esteja há muitos anos nesse mercado, eu sinto que eu aprendo a cada dia. Aprendo com as experiências que eu vivo, com as mudanças que acontecem com frequência no nosso segmento, mas alguns meses atrás a gente teve um evento de um dos nossos grandes clientes e nós passamos um dia inteiro lá e na parte da tarde foram dados alguns temas que seriam tratados pelos grupos, né? E o grupo que eu estava recebeu um tema ali chamado sucessão. Eu falei, caramba, o que isso tem a ver com o nosso negócio, né? Mas daí, ponderando ali com alguns parceiros, né, eu entendi um pouco mais a intenção daquele contratante. E de fato ele está à frente já quando ele está pensando e ponderando nisso e vendo isso como um problema, inclusive. São poucas empresas do nosso segmento que hoje podem se sentir seguras no que diz respeito à sucessão. A maioria das empresas hoje de cobrança, elas têm uma origem familiar. Verdade. E onde os sócios estão bastante presentes na operação hoje, às vezes com uma idade avançada, com um saco cheio, com pouca paciência de estar no dia a dia, às vezes com uma molecada com toda a pegada, e esse é um tema preocupante. Eu acho que os próprios contratantes, em algum momento, vão ter que se virar para esse tema e começar a dar alguns estímulos para essas empresas para que a sucessão possa acontecer, uma sucessão de fato com segurança e que vai fazer perpetuar aquela empresa e automaticamente perpetuar essa parceria. É aí que está o interesse do banco. E naquela ocasião eu comecei a pensar nos aspectos de uma sucessão. São poucas empresas hoje que conseguem talvez falar que provaram já e que estão seguras num cenário de sucessão. E aí começamos a falar, passamos por governança corporativa, a implantação de uma governança corporativa. E ali naquela ocasião eu falei assim, opa, veio uma ideia aqui na minha mente que eu preciso compartilhar com vocês. Vocês já ouviram falar de governança colaborativa? Todo mundo falou não, eu falei eu também não. Acabei de criar aqui, eu acho. Governança colaborativa. Muito bom, muito bom. Mas o que é isso, Gustavo? Eu falei, não, estou pensando aqui, vamos desenvolver o conceito aqui.
E nessa ideia de governança colaborativa, nós começamos a pensar que a gente estava vivendo naquele momento exatamente a governança colaborativa, onde o banco estava preocupado com as empresas. A gente tem na verdade, todo mundo só pensa hoje, não, o banco não se preocupa com as empresas. Os contratantes não se preocupam com os contratados. E ali a gente estava provando de algo contrário, né? Onde estava sendo mostrado e demonstrado uma preocupação com aquela parceria. E no cenário de governança colaborativa, a gente começa a pensar um no outro. De fato, o escritório, a empresa, o contratado, pensando mais no contratante e vice-versa. Não existe talvez mais a cultura de que aquele cabo de guerra, né, de cada um puxando do seu lado. Enquanto continuar isso daí, a gente vai ter sempre esse sentimento de que um não está se importando com você, de que sempre alguém vai perder nessa história. Exatamente. Sempre alguém vai perder. Então, chegamos ali nesse conceito, e eu penso que esse é o futuro das parcerias. Uma governança colaborativa, onde o contratante ele comece a se preocupar, e eles já têm feito isso, com a linha final do contratado. Não está mais, tipo assim, eu só quero o resultado, se você está fazendo isso tendo prejuízo, não me importa, e eu sinto que nós estamos caminhando para isso. E, por outro lado, os contratados também entenderem que o banco vive de resultados. Então, não existe ali não pode existir bondade nesse negócio. Existe a necessidade de termos transparência, de termos principalmente parceria, e chegamos nesse conceito aí de governança colaborativa. Achei fantástico isso. Eu acho que uma outra ferida aí que existe no nosso mercado, que a gente está quebrando ela aqui hoje, é eu chegar aqui na Winover hoje para conhecer o Winover, para saber o que eu posso aprender com vocês, para saber que, para eu chegar aqui e olhar que existe oportunidade onde eu não consigo enxergar hoje, para ter essa troca, e que hoje é impossível, talvez, pensar que a gente consiga fazer isso de uma forma natural no nosso segmento. É verdade. Então, que eu não estou vindo aqui para saber quem é o teu melhor cara de planejamento, o teu melhor gerente de operação, vou olhar ali o crachá dele, o nome dele. A gente sabe que isso acontece muito. E hoje à tarde eu vou ligar para ele. Então eu não estou aqui para isso. E a gente sofre bastante dessa tradição no nosso negócio, dessa falta de segurança nos relacionamentos. O nosso negócio hoje, a gente não consegue ter uma segurança nos relacionamentos. Eu consigo ter com você, tranquilamente, com o Rino, tranquilamente. Tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser bom, de fato, no que a gente faz, no que a gente é contratado. Mas tem espaço para todo mundo hoje. Nós estamos num segmento que ele se concentra cada vez mais. E não sabemos o que vai acontecer com os formatos de parcerias no futuro, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Se existisse mais união, mais parceria, mas de verdade, sabe? De verdade mesmo. De verdade. Não só, talvez, por uma questão de somos uma associação, e eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma associação. Eu acho que elas precisam existir, e se elas continuarem trabalhando com os propósitos, com os objetivos corretos, todos nós ganhamos. E eu ainda vejo que todos nós precisamos participar para que todos nós ganhemos, né? Não somente recebamos aí os frutos aí do trabalho e da luta de apenas alguns, né? Então, acho que esses dois temas aí, eles fazem parte de um aprimoramento que eu vejo necessário, e isso depende de nós. Eu não posso falar das coisas aqui que dependem do banco, né? Eu não posso falar assim, não, os bancos precisam aumentar os honorários, precisam fazer... Eu estou falando das coisas que nós podemos fazer. E aí eu gosto de pensar sempre nisso. O que eu posso fazer? E no momento e na oportunidade em que eu estiver fazendo a minha parte, eu sinto que as outras coisas vão acontecer. Então, legal. Essa é a minha visão aí. Não, muito legal. Eu acho que assim, você tocou, né? Eu tenho certeza que o Rino vai concordar comigo, em dois pontos importantes, né? Governança colaborativa, adorei esse termo, né? Achei sensacional. E essa segurança nos relacionamentos entre as empresas
E você tocou num ponto-chave que a gente, inclusive, debateu muito no Inoblog que nós trouxemos o Jefferson da Wayback, que é a questão da união das empresas, né? Ou seja, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né, Gustavo? E é muito legal a gente falar isso, principalmente para você, contratante que está assistindo. A gente sabe o quanto você hoje procurou se profissionalizar e melhorar cada vez mais, né, os seus métodos de gestão e de visão e a sua preocupação em relação ao teu parceiro de cobrança. Isso é muito legal. E o nosso principal objetivo aqui é a gente poder sempre discutir e achar quais os melhores caminhos para nós, que somos as empresas de cobrança, elevarmos o nosso patamar de atuação. E muitas vezes isso não está só no âmbito do que a gente faz internamente, está justamente no âmbito do que você falou, que é como é que as empresas, num espírito de união, estão se movimentando, né? Um ajudando o outro ou não. Ou como o Rino falou, né? A primeira oportunidade que um cara tem, ele vai lá e puxa o tapete da outra empresa. Quer dizer, isso não é uma visão de crescimento em conjunto. Então, acho que o que você falou é sensacional. E, Rino, caramba, ó, governança colaborativa, muito legal. Segurança aí nas relações desse nosso mercado de cobrança. A gente vive muito isso, né, no dia a dia, né? Vive direto e assim, o Gustavo colocou um ponto fundamental de algumas origens do nosso segmento de empresas familiares, né? Eu tenho isso muito claro, que temos que ter pessoas embaixo de nós, né, ligadas a nós, muito melhores do que nós. É assim que você vai conseguir fazer com que a tua empresa dê um jump, cresça e escreva novos capítulos e tenha uma nova era. Caso contrário, eu vejo alguns empresários que têm receio quando tem um diretor que brilha muito, né? Vai fazer sombra para mim. Pelo contrário, quem tem que brilhar é ele, né? Você tem que saber que a empresa ela vai ter que ganhar perenidade, né? E não será talvez através dos seus filhos. Se for, fantástico. Só que eles têm que se provar como excepcionais gestores, inclusive. Conhecer de tudo dentro da empresa. Começar lá como um operador, se é uma empresa de cobrança, e passar por todas as áreas. Então, nós temos isso entre eu e meus sócios, uma clareza nisso, uma governança cheia demais, a colaborativa, né? Na nossa governança, a gente não mistura bolsa pessoa física e bolsa pessoa jurídica, nós temos processos e estamos nos preparando. Eu falo para o Caricati e para o Marcos, que são os nossos diretores, em mais 2, 3 anos eu quero estar só no conselho. Aliás, eles já tocam a empresa. Eu não sou uma pessoa fundamental. Acho que a maior meta que você tem que ter é não ser fundamental na empresa. Você tem que só dar drivers e saber que aquilo ali está acontecendo. E ter também paciência. E quando você dá empowerment, você tem que, mesmo que algumas coisas estiverem acontecendo de forma equivocada, gerando alguns prejuízos, você não pode pegar e falar, deixa que eu faço e vai lá e faz. Você tem que aguentar, dar para a oportunidade das pessoas errarem. Só vai corrigir e crescer se errar, aprender na dor. A dor vai vir para o acionista, só que também vai dividir na hora do bônus dos diretores, dos gerentes. Se você pegar e toda hora, né, tiver aquela posição de dono, esquece. Não dá certo. Não, e só se você me permite um adendo, isso tem absolutamente tudo a ver com o início da tua fala, que foi a preocupação do teu contratante lá sobre a sucessão. É isso aí. Quem que vai dar continuidade? Então, de novo, tem que ser por meritocracia. Então, às vezes você pode ter filhos que fizeram administração e assim por diante, pô, fantástico. Se puderem se tornar diretores, vice-presidentes, CEOs, ótimo. Mas você tem que ser meritocrático. E eu falo o seguinte, sempre que você identificar e conhecer uma pessoa top, contrate, independente se tem a posição. Traga aquele capital intelectual, amplie o capital intelectual da empresa. A tua empresa ela tem um equity maior, ela vale mais quanto mais capital intelectual tiver lá dentro. Né? E uma outra coisa que eu vejo também, para a gente, pegando um pouquinho do que o Gustavo falou, sobre como a gente melhorar e evoluir nesse segmento, é saber falar não para bons negócios. Quem falava isso é o Steve Jobs, saber falar não. Tem alguns business que não se enquadram, às vezes, com os seus valores ou com os seus objetivos, com as suas métricas, apesar de ser excepcionais negócios. Às vezes é melhor, no início do ano, não vou citar nomes, e algumas RFPs que a gente fez, pô, legal, mas não é para nós. Poderia botar mais 150 posições, não é para nós. Vamos em frente, nosso rumo é outro. Tenha foco, foco é fundamental. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que às vezes você não vislumbrou e você começa a olhar como oportunidade. Então, isso para mim é fundamental.
E a questão agora, tocando no ponto da troca, putz, Gustavo está aqui a primeira vez, estamos fazendo só um bate-papo e tal, mas se a equipe dele amanhã for, pô, Rino, eu queria que o pessoal tivesse com o teu pessoal de planejamento, ou, putz, se a gente puder, cara, a casa está aberta, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é fundamental, e isso, estamos falando de balada, não, a Demicard, que é nosso cliente e nossos sócios são os fundadores da Demicard, atuam assim no segmento há anos. Eu atuei assim nas multinacionais que eu trabalhei. Quanto que a gente não trocava e abria a porta? Tem que ser porta aberta. Né? E, olha, eu posso te mostrar o meu resultado inteiro. Não adianta, eu posso mostrar a minha estratégia. A execução vai ser diferente. E a troca é fundamental, porque a gente não vai ter market share de 100%. Nem a liderança, nem o Innover, nem nenhuma no mercado. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntos ser os mais fortes possíveis. Vamos escolher essas parcerias positivas. Vamos trocar informação, vamos conversar, vamos falar. E é independente de associação, de CNPJ, não, isso tem que ser autêntico. A hora que você abre a porta da tua casa e recebe um parceiro seu do mesmo segmento, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Não tem que ser assim, mostra aquela planilha lá para ele. Não, que aquela ali não é para mostrar. Cara, mostra tudo, não tem problema. Sabe, o que tiver que ser, será. Depende da tua execução, de quanto você é fiel aos seus princípios, aos seus processos, à sua metodologia de gestão, a quanto que você busca de resultado, se tua equipe também está engajada contigo. Porque tua equipe também, se não estiver engajada contigo, não adianta nada. Você pode ir lá no concorrente, olhar tudo, trazer, falar, nossa, eu trouxe, peguei a planilha do cara, faz. Não significa que vai dar certo também. Não vai dar nada. Então, moçada, cara, porta está aberta, Gustavão, fico feliz pra caramba, teve o Jefferson, nós vamos trazer mais gente e ainda conversando com o Caricati, nós vamos fazer uma que vai estar um monte de gente junto, para a gente bater aquele, sabe? Cara, é um negócio que a gente quer fazer uma mesa redonda mesmo no segmento, vamos fazer. Com a tecnologia hoje é possível. Há uns anos atrás não dava para fazer isso, não dava para dividir isso. Então, isso que eu vejo, cara. Assim a gente cresce o segmento. Aquele modelo mais, cartinha marcada, né, que a gente sabe, existe até no segmento que eu vinha de consumo, né, tinha lá algumas empresas grandes, varejistas do mercado, a gente fala assim, tem os anões dessa empresa, né, onde tinha ali aquelas gestões não muito ortodoxas do comprador. Cara, nós estamos fora, nós não participamos disso. Isso para mim é um negócio que assim, não faz a nossa cara. Nem que fosse um grande negócio, esquece. Tem que ser natural, verdadeiro, e aí a gente vai longe, cara. Nós não vamos nem estar aqui, mas vai ter lá na liderança, né, 2080, tinha um cara chamado Gustavo, criou isso aqui, vai ter lá, um tal de um Caricati, né, passou por aqui, fez isso. É assim, é assim, eu vejo dessa forma. Tem que deixar um legado, né? Legal. Eu sinto que a gente já progrediu bastante nesse aspecto, nesse profissionalismo, na relação meritocrática do contratante com o contratado, né? Eu também sinto. Os negócios são bem sérios hoje, mas essa questão do relacionamento é uma grande oportunidade para nós. Você hoje chegar num lugar e você se sentir à vontade de falar com todos que estão ali, né? Você não ficar com meias palavras, ficar com reserva de compartilhar uma alegria ou até de compartilhar a sua dor. Exatamente. De você chegar e falar assim, poxa, eu estou com uma dificuldade naquela carteira, o que você está fazendo? E você saber que o cara de fato vai te ajudar. Não que o cara vai chegar e falar assim, sabe o que você faz ali? Manda um SEDEX para cada cliente ali que você vai dar certo. Então, às vezes o cara vai te matar numa situação como essa, onde você está indo pedir ajuda e o cara te afunda mais, né? Sem dúvida. Mas eu sinto que a gente tem muita oportunidade nessa questão ainda, na qualidade e na segurança dos relacionamentos, de que tem para todo mundo. Não, perfeito. E assim, é uma via de mão dupla, né? Na verdade, como você falou, a gente aprende contigo, você aprende com a gente, acho que a troca com as outras empresas também, mas tudo isso só é possível quando há uma quebra de paradigmas e você muda teu mindset, né? Quando você começa a enxergar o mercado sob a ótica, claro, é resultado, cada empresa precisa fazer o seu resultado, mas se a gente conseguir uma união e uma elevação do patamar de atuação, todos ganham. Sem dúvida. Né? Ganhamos nós, empresas de cobrança, ganha você, contratante, por saber que o teu parceiro é um cara cada vez mais top, cada vez mais profissional, cada vez mais com qualidade nas suas operações e na atuação do dia a dia, né? Bom, pessoal, assim,
para um segundo bloco, onde lá no primeiro a gente falou sobre pessoas e nesse o nosso objetivo era cutucar um pouco mais aí o segmento de cobrança e ver o que falta para a gente elevar o patamar. Eu me dou aí, na verdade, como bastante satisfeito. A gente tem o terceiro e último bloco que vem por aí e está imperdível. Não deixe de assistir o primeiro, espero que você tenha gostado desse. E no próximo nós vamos falar de uma coisa tão legal, gente, uma coisa tão bacana, que é até que ponto o conceito de felicidade pode impactar positivamente na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Será que dá para ter a felicidade como mindset? A gente vai descobrir isso no próximo bloco. Até mais, pessoal.